Colocou no meu coração. Vamos orar mais um instante? Todo mundo recebeu os papéis aí? Amém. Querido Deus, nós queremos nos curvar agora diante do Senhor, Pai. Senhor, que é a majestade suprema do universo. Deus, nós somos tão pequenos, ó Pai, tão minúsculos, mas o Senhor, Deus, ainda nos usa. O Senhor nos faz, Deus, de referencial na terra. E o Senhor, ó Deus, nos faz também de referencial para ganhar vidas, para mudar histórias, Senhor, para corrigir rumos, ó Deus, e estabelecer o Teu reino. Pai Santo, que nessa noite, que o Teu Santo Espírito possa falar, Deus, através da minha boca, Senhor. Usa-nos, ó Deus, com poder e autoridade, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus sabe a motivação do meu coração, sabe? Eu não quero aqui mostrar para ninguém o que eu sei. Eu não sei nada, estamos aprendendo. Tem mais de um mês lá no alfabeto hebraico ainda, né? Então assim, só queria compartilhar com os irmãos algumas coisas que eu aprendi. E lá no final, você vai falar para mim se foi precioso ou não. Você vai abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 1. Alguém teve dificuldade de achar aí? No princípio criou Deus os céus e a terra. Só isso. Se nós fôssemos pessoas normais, nós íamos ler isso e ficar só nisso. Mas como nós não somos pessoas normais, nós vamos entender o que Deus quer dizer com esse versículo. Quem gostaria de aprender aí? Amém. Amém. A expressão, irmãos, em hebraico, para Gênesis 1:1, é Bereshit bara Elohim et hashamai haaretz ve'et. Mas é maravilhoso poder receber essa revelação para as nossas vidas. Mais maravilhoso ainda é poder enxergar essa revelação tão tremenda logo nas primeiras palavras na Bíblia Sagrada. Para entender o texto bíblico, eu preciso primeiro meditar na pessoa de Deus. O princípio, como que era? Eu não preciso entender como que era antes, mas eu preciso entender como começou. Começou com quem? Um ser eterno, o nosso Criador, o nosso Pai, que Ele pegou tudo que era infinito, toda a imensidão do nada, e trouxe com as suas mãos para algo que fosse finito, para depois Ele expandir e começar a criar. Ele começa a criar os planetas, os satélites naturais, as estrelas, as galáxias, para depois formar tudo. Aqui nós temos algo interessante. Fala assim: tempo, espaço, e matéria. Quando a palavra de Deus que é usada aqui, melhor dizendo, ela é Elohim. Só que tem uma curiosidade. Elohim em hebraico, ele é plural, ele não é singular. Se fosse singular, a palavra seria usada em hebraico, seria Eloá. Como ela aparece no plural, ela não somente prova que existe uma pluralidade na divindade, mas também que existem mais do que duas pessoas. Quem está pegando aí? Senão a palavra empregada seria outra, ela teria outra composição.
No Antigo Testamento, todas as vezes que é citada a divindade, na pluralidade de pessoas, a palavra empregada é Elohim, deixando bem claro que existem mais de duas pessoas na divindade, como por exemplo, Eliomar leu hoje aqui de manhã, né? Gênesis capítulo 1, verso 26. Quem já sabe de cor aí, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Por que Deus diria façamos, se não houvesse mais de um agente na criação? Na numerologia hebraica, chamada Gemátria, eu não vou falar aqui, mas tem muita coisa jóia. A palavra Elohim, ela tem um número 111. 3 vezes. Será que é coincidência? A segunda palavra que eu li, Bará. Bará é interessante. Ela é uma palavra hebraica, mas ela é usada somente para a pessoa de Deus. Amém. Ela significa criar, mas não significa criar no sentido assim, igual nós entendemos, não. Significa tirar, criar do nada, criar na sua mente, fazer com que todas as coisas venham a existir. Nós costumamos dizer, né? O homem não é criador, o homem é criativo. Para o homem, criar significa acessar aquilo que Deus já criou. Amém. Tremendo, né? A gente podemos imaginar a imensidão, irmãos, da criação que está disponível para todos nós. Não há limites. Não há limites. O que Deus criou, basicamente? Fala para o seu irmão assim, a matéria. O que ela é composta? Átomos. No seu interior temos o que? Prótons, nêutrons e elétrons. Quebrando a estrutura do átomo, aparecem lá os quarks. Quem viu o vídeo que a gente mandou hoje à tarde? São partículas que existem também em grupos de 3. Fala grupos de 3. E são a base dos prótons e dos nêutrons. Eles têm formatos variados, eles interagem entre si, eles são coloridos, incrivelmente pequenos. Eles existem no universo subatômico, ou no mundo quântico. Quem assistiu aquele filme O Homem-Formiga? Então você vai entender, né? Quando eles vão diminuindo ali, diminuindo, e entra, você vê aquelas várias formas. A minha esposa estava me falando que ela pesquisou um pouquinho mais e ela já descobriu mais coisas ainda. Você vê que interessante, né? Então não tem limite para Deus. Amém. E ainda, uma dessas partículas, essa infelizmente eu não consegui achar alguma matéria falando sobre elas, são os córdens. Os córdens são estruturas ainda menores que os quarks, tem vários formatos, e elas têm uma característica interessante: elas vibram, elas são sonoras. Como é que Deus conheceu a criação? E disse Deus. Amém. Alguns não pegaram ainda. Essas partículas têm em si mesmo a voz do Criador. Amém. A palavra de Deus foi liberada e assim tudo foi feito, tudo foi criado e tudo foi formado. Deus deixou a sua assinatura na sua criação. Assim como existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós temos 3 estados básicos da matéria, que são sólido, líquido e gasoso. O tempo, presente e passado, hora, minuto e segundo. O dia, manhã, tarde e noite. Dias, meses e anos. O ser humano, espírito,
alma e corpo. Cabeça, tronco e membros. Lá no espaço, o que há? Altura, largura e profundidade. Quem estuda música sabe que existe também melodia, harmonia e ritmo. Quais são as cores puras? O vermelho, o azul e o amarelo. Nas artes, cantar, dançar e representar. Oh, glória a Deus! Ó, nós temos um aluno aqui com a lâmpada, né? Ela tem a sua forma, ela tem a sua luz e tem o seu calor, a sua energia. Amém? Amém. Quando o pregador pega para beber água, é para você dar glória a Deus no seu coração aí. Amém. Você tem um quadradinho aí? Tem uma palavra hebraica chamada Bereshit. É a primeira palavra que aparece, Bereshit. Ela quer dizer... Não, a primeira palavra na Bíblia. A segunda palavra está aí na sua mão. Ela quer dizer, a tradução literal seria, a mais correta seria em princípio, em início. A expressão é usada em outras passagens da Bíblia, nos remetendo à ideia do início de um reinado. E é interessante, eu estava vendo um dos caras mais feras do hebraico falar, ele ficou 42 minutos falando só sobre essa expressão. E ele falou que é impossível, pastor Rony, gramaticalmente, alguém começar com essa expressão. É impossível, não faz sentido. Porque ela é uma palavra. Lá no finalzinho eu vou explicar como é essa palavra. Que é a segunda letra do alfabeto hebraico, que é o Bet. Só que aqui Bet, ela é uma preposição da palavra Reshit. Quem está pegando aí? O que significa Bet? Vocês estão com o papel pequeno aí? Em. Fala em. Quem está com em na mão, fala em. Quem está com em na mão, fala em. Quem está com no na mão, fala no. Pelo. Para. Através de. Tem mais gente. Através de. Só o Paulinho? Eu sou o único, né? Então vamos lá. Palavra Bereshit. A preposição Bet. A palavra Reshit, que quer dizer cabeça. Quem está com cabeça aí na mão? Cabeça para falar. Princípio. Primogênito para falar. Primogênito. Preeminência. Primazia. E esse Reshit, ele vem de outra raiz, que quer dizer cabeça também, mas no sentido de liderança. Fulano é o cabeça, fulano é o líder. Então nós temos essas três palavras. Agora você vai entender onde eu vou chegar. O apóstolo Paulo, ele traz para nós a revelação dessa expressão. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13. Colossenses 1, a partir do verso 13. Meu irmão, abra seu coração, abra sua mente, arregala os seus olhos, atiça a sua audição agora. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13. Eu preciso que todos leiam. Bet quer dizer em, no, pelo, para, através de. Reshit quer dizer cabeça, princípio, primeiro, primogênito, preeminência, primazia.
Agora, olha só o que o apóstolo Paulo falou. Estava na nossa cara esses anos todos. Nós precisávamos só apenas estudar o hebraico. Posso ler? Todo mundo aberto aí? Então vai aí. 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Olha o 15, olha o 15. O qual, está falando de quem aqui? O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, porque tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça de todo o corpo. Ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que através de em tudo tenha a preeminência. Amém. Você pode dar glória a Deus. Amém. Preeminência, primazia, quer dizer o que ocupa o lugar mais elevado, o mais importante, cuja perfeição é inquestionável, cuja categoria é superior. Então, a expressão Bereshit, no princípio, em princípio, ela não está falando de tempo, ela está falando de uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, dá uma salva de palmas aí, irmão. Dá uma glória a Deus aí. A palavra de Deus falando nos nossos corações. O apóstolo João, ele abre o seu evangelho, João capítulo 1, verso 1. João capítulo 1, o evangelho de João capítulo 1, verso 1. Para quem não sabe, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. E aqui nós vamos ver a concordância do grego pelo que o apóstolo Paulo falou lá em Colossenses 1, e que Deus falou através de Moisés em Gênesis 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Enashe enrologos, kai onrologos, em prostonteon, kai theos enrologos. Essa é a expressão em grego que o apóstolo João escreveu. Por que eu estou lendo ele em grego? Porque a palavra arché tem o mesmo significado de Bereshit. Amém. Que aponta para quem? Para Jesus. O verbo aqui no sentido de ser a palavra, não uma palavra, mas a palavra. O sentido de coexistência eterna, de conhecimento de ambos desde a eternidade. O conhecimento e o relacionamento presente de ambos em todas as ações da criação. O elemento chave para se entender isso, a primeira frase desse magnífico versículo é a palavra era, que na linguagem grega que João estava escrevendo é a palavra grega en, pronuncia, né? É uma palavra sem tempo, fala palavra. Sem tempo. Ou seja, ela simplesmente aponta para a existência antes do tempo presente, sem fazer referência alguma a um ponto de origem. Nós podemos tentar imaginar o princípio, tanto quanto eu puder imaginar,
E de acordo com o verbo, com João, o verbo ainda é. Daí o verbo é eterno, sem tempo. Uma expressão que eu acho mais bonita, ele é sempiterno. O verbo não é uma criação que veio à existência no princípio, porque ele preexistiu ao princípio. Amém. E é interessante aqui, eu não tinha pensado nisso. O Espírito Santo agora falando aqui. Lá em Atos capítulo 17, verso 28. Abre aí Atos 17, 28. O apóstolo Paulo agora está pregando a quem? Ele está pregando aos gregos. Em grego. Durante todo o capítulo 17 do livro de Atos. Estou indo muito rápido? Atos 17, 28. Ah, irmãos, que tremendo isso aqui. Oh, Jesus. Não vai sair correndo quando ler um versículo desse. Porque nele vivemos. Fala, nele vivemos. Nos movemos. E existimos. Como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Significa que nada existe fora de Deus, que é absoluto. Nele vivemos, significa que Ele é a fonte da nossa vida. Tudo que precisamos está nele. Todas as nossas dúvidas e inquietações, elas devem ser lançadas diante dele, para o nosso descanso e para o nosso refrigério. Nele movemos, significa que ele sustenta todo o nosso viver. Toda a nossa caminhada deve ser guiada por ele. Nele existimos, significa que toda a existência é totalmente dependente dele. Amém. Dois glória a Deus e um amém. Todas as nossas realizações só fazem sentido, só nos trazem prazer quando o fazemos para o louvor da sua glória e de acordo com a sua vontade. Amém. Você pode repetir isso? Todas as nossas realizações só fazem sentido, só nos trazem prazer quando o fazemos para o louvor da sua glória e de acordo com a sua vontade. Nele vivemos, nele movemos e nele existimos. Fora de Jesus, meu irmão, você subsiste. Você não existe, você subsiste. Hebreus capítulo 1, já abre Hebreus capítulo 1, verso 3. Quem está comendo uma comida gostosa aí? Hebreus capítulo 1, verso 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 2:10. Só continua. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe. Está falando dele, meu irmão. Está falando do seu amado Jesus. Uma outra expressão hebraica que está aí na sua lista é o YHWH. Que significa que foi quando Deus se apresentou ali ao povo de Israel, e ele é comumente traduzido como eu sou aquilo que sou, eu serei aquilo que serei. Agora olha que forma tremenda.
Dessa forma, YH, fala YH, WH, ela é impronunciável. E como há um temor do povo judeu, do povo hebreu, em pronunciá-lo, essa expressão, ela se perdeu. Então, foi criado o quê? Foi preciso acrescentar vogais para que elas fossem possível de ser lidas. Amém? YH, WH. Você acrescenta as vogais, aparece a expressão Javé ou Iavé. Todos os linguistas da atualidade, eles afirmam a expressão Jeová não é mais aceita, não é mais correta. A expressão correta é Javé ou Iavé. E é interessante, quando você altera a posição dessas vogais, ela forma a palavra Hayá, que significa foi. Eu altero novamente a posição das vogais, aparece a expressão Rovê, que quer dizer é. Eu altero a terceira vez, aparece uma expressão chamada Irie, que significa será. Amém. Aí você vê lá em Apocalipse capítulo 1, verso 8. Vai lá rapidinho. Apocalipse capítulo 1, verso 8. Em Apocalipse capítulo 1, verso 8. Quem está falando aqui? Eu. Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Você acha que já acabou? Acabou ou não? Acabou não, está só começando. Vai pegando aí. Quando eu pego essas expressões aí, YH, WH, e vou lá no hebraico, amém? Amém. Eu tenho o Yud, o Re, o Vav e o Re. Aí eu pego o Yud, que corresponde ao seu Y aí. Yud significa mão. Fala para o seu irmão. Irmão? Yud significa mão. O Re significa furo. E o Vav significa prego. Então, a expressão YH, WH, traduzida, ela significa mãos furadas de prego. Glória a Deus. Aleluia. Uma outra palavra em hebraico, a última palavra em hebraico é o Tav. Sabe o que significa Tav? Cruz. Então, quando Jesus fala assim, olha, eu sou o A e eu sou o Z, eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, eu sou o Aleph e eu sou o Tal, nos remete ao fim, que é passar pela cruz. Eu sou o Aleph, eu sou a força, eu sou o início da criação, e eu sou o Tav, eu sou o fim, eu sou a cruz da redenção. Amém. Aleluia, glória a Deus. Oh, meus irmãos, quando eu li isso, sabe onde estava escrita essa última expressão? Em lugar nenhum. Não estava escrito em lugar nenhum que eu pesquisei. Mas o Espírito Santo de Deus falou comigo nessa hora. Vai lá, a última palavra, que significa Tav, fim. Poderia acabar aqui, mas tem mais. Quem quer mais? Para concluir, uma outra curiosidade tremenda, que
que as primeiras letras também, as duas primeiras letras do alfabeto, alfabeto, né? O que é alfabeto? As duas primeiras letras, né? O A e o B, o alfa e o B formam alfabeto. Fala assim, meu irmão. Aleph, a primeira letra do alfabeto, dá uma ideia de força. A segunda letra, Bet, significa casa. Então, somando essas duas palavras, eu formo a palavra Abba, que significa pai, paizinho na intimidade. Quando o Paulinho falou aqui Abba, né? Ele falou em aramaico e ele falou no hebraico moderno. Ele significa que Deus quer construir em nós uma casa forte. Amém? Uma casa forte, fruto do nosso relacionamento com Ele. Uma casa preparada desde a fundação do mundo, para que um dia o Espírito Santo pudesse fazer morada, para que essa casa fosse a casa favorita de Deus na terra, habitada com o que há de mais precioso e está disponível para todos nós, aqueles que desejam verdadeiramente andar com Deus. Enquanto o pessoal do louvor vai vir devagarzinho para cá, tomando posição, eu queria que você abrisse lá em Hebreus, capítulo 3. Verso 4. Lembrando que essa palavra vai estar disponível lá no nosso canal, Família Yeshua, Igreja Batista Yeshua Renovada. Quem já ouviu lá, quem já deu seu like, quem já se inscreveu. Amém. Se você não fez, corre lá, irmão. Tem muita bênção para você, tem muita palavra tremenda lá e maravilhosa. Hebreus capítulo 3, verso 4. Nós vamos ler o 4, o 5 e o 6. Quem abriu aí? Abriu? Amém. Porque toda casa é edificada por alguém. E quem edificou você aí, meu irmão? Mas o que edificou todas as coisas é? E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se não somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. E para terminar de vez, em Efésios capítulo 2, verso 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nelas. Você pode ficar de pé? Você pode dar glória a Deus? Você pode alegrar o seu coração, ainda mais alegrar o coração do Pai, por entender um pouco mais dele nessa noite. Ser revelado diante dos seus olhos um pouco mais a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, a pessoa que nós tanto falamos, que nós tanto amamos, está ali no princípio, está ali na nossa frente, é o Verbo, é Ele, meu irmão, é Ele. E agora você pode dizer de quem é essa casa? Pode dizer, plenos pulmões, essa casa é a sua casa, Deus. Vem fazer morada, Senhor. Vem mudar, ó Deus, a minha história. Vem mudar, Senhor, a história da minha família. Venha mudar, Senhor, a história, Senhor,
faz